Continuando, página 63, módulo 41, simetria do círculo. Dentre as figuras planas, não são apenas os polígonos que possuem eixo de simetria. O círculo, assim como a circunferência, também possui eixo de simetria. Observe isso no experimento realizado por Bruna, Heitor e Fábio. Bom, eles estão aqui, esse dobrou. Veja, o círculo tem um eixo de simetria. Acho que tem mais. Ó, ela dobrou o meio, aí ela dobrou novamente, criou outro eixo. Como eu pensei, há outro eixo. Então, ó, se vocês tiverem aí, ó, aquela transferidor, então eu fiz aqui o círculo, e aí aqui, ó, eu marquei o pontinho aqui, marquei assim para saber aonde tem que passar no meio, tá? Fiz um pontinho aqui, um aqui, pus um pontinho aqui bem no 270 para me nortear, tá aí no 90, e um pontinho aqui. Bom, agora eu vou tirar e traçar os meus eixos de simetria, tá? Faça você aí também, faça o círculo no seu caderno com o transferidor e trace o eixo. Traçado, né? Traçamos os dois eixos. Aí, vamos continuar aqui na próxima página, página 64. Então, eu acho que pode ter ainda mais. Bom, aí ele traçou outro eixo, e aí ele traçou, dividindo esse, bem aqui, ó, assim e assim. Bom, no pedaço de papel circular que Bruna, Heitor e Fábio usaram no experimento, vemos que um eixo de simetria do círculo é formado por uma reta que passa pelo centro do círculo. Qualquer que seja a inclinação dessa reta, né? Como assim? Ó, passou uma reta aqui. Qualquer inclinaçãozinha, se eu fizer essa inclinação aqui com a reta, o que vai acontecer? Traço outro eixo. Então, assim, e outra inclinaçãozinha, outro eixo. E outra inclinaçãozinha, outro eixo. E outra inclinaçãozinha, outro eixo. Então, assim, existem N eixos, né? Então, qualquer que seja a inclinação dessa reta, um eixo de simetria do círculo é formado por uma reta que passa pelo centro do círculo, qualquer que seja a inclinação dessa reta. Além do círculo, vamos pensar também em partes do círculo, como é o caso do semicírculo, metade de um círculo. Veja que nesse caso teremos apenas um eixo de simetria. Ó, quando a gente tem apenas meio círculo, ou seja, um hemisfério apenas, então a gente tem apenas, ó, um eixo de simetria. Nenhum outro eixo que você fizer aqui, ele vai ter o lado simétrico, tá bom? Então aqui só tenho a reta E, indica o único eixo de simetria do semicírculo anterior. Bom, exercícios de aplicação, página 80. 1. Amanda descobriu que um círculo possui uma infinidade de eixos de simetria. De forma experimental, procurou descobrir alguns dos eixos por meio de dobraduras. Veja a sequência dobra 1. Ela pegou um círculo, né? Desenhou um círculo, cortou bonitinho, depois dividiu ele pelo eixo simétrico. Então, ficou um hemisfério, meio círculo. Aí, depois, na dobra 2, ó. Na dobra 2, ela dobrou ao meio novamente esse semicírculo. E ela ficou com um quarto, né? Ela ficou com esse setor aqui. Bom, na dobra 3, ela dobrou novamente esse setor, tá vendo? E ficou com essa parte. Após observar a sequência de dobraduras, junte-se a um colega, repitam a experiência de Amanda e façam o que se pede. Bom, como nós estamos em época de
de convivência apenas familiar, né? Então, pegue o círculo, recorta, mostra para sua mãe, para o seu pai, com quem que você mora e fala do eixo de simetria. Mostra que se você divide ao meio o eixo de simetria, ele é aquele, ele vai dividir uma parte da sua simétrica, da outra parte simétrica. Então, corta o círculo, desenha o círculo, corta ele, e aí depois vai lá na sua mãe ou no seu, quem tiver na sua casa, dobra e mostra, olha, aqui mostra o eixo simétrico, e aí dobra e fala, olha, agora eu tenho apenas meio círculo, e nesse meio círculo eu posso fazer um outro eixo simétrico, que é esse aqui, aí você vai, dobra de novo, ou corta, e aí você vai fazer esses 3 passos, tá? Sem fazer uso de um transferidor, determinem a medida do ângulo assinalado com a letra X aqui. Bom, Amanda, após a dobra 3, explique o raciocínio de vocês. Olha o meu raciocínio aqui. Eu sei que uma volta inteira são quantos? 360, certo? Bom, eu sei que para completar uma volta inteirinha, olha aqui, eu tenho aqui, acompanha esse ponteiro que está no 3, para ele completar uma volta, uma volta inteirinha, viu que aqui é o centro, aí ele completou uma volta inteirinha. Para completar uma volta inteirinha, eu sei que são 360 graus. Então, daqui, do 3, até aqui, aqui a minha setinha pro 3, até aqui eu sei, se uma volta toda é 360, qual que é a metade a metade da volta, que é o meio círculo, para aqui, né? Qual que é o meio círculo? Quanto que é meio círculo? A metade é 360. Se eu for dividir a metade de 360, eu vou obter 180. Então, é a minha metade. Observe ali o ponteiro maior. Ele está no 3. Qual que é se ele rodear todinho, se ele rodear todinho, 360. E metade, 180. E metade de 180? Metade de 18 é 9. Então, metade de 180, aí ao invés de fazer toda essa volta, então é 90. E a metade de 90? Metade de 90. Tá bem aqui, né? Tá bem aqui sim. Metade de 90 é 45. Então, ele dividiu aqui. No livro fala que dividiu aqui e ficou 180. Do 180 para cá ficou 90. Do 90 para cá ficou 45 graus. Então, 45 graus. Primeiro, o papel foi dobrado ao meio, formando um ângulo de 180 graus. Depois, o papel foi dobrado. Isso aqui é para vocês escreverem. Depois, o papel foi dobrado novamente ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Finalmente, houve nova dobradura, dividindo o ângulo de 90 ao meio. Assim, 90 dividido por 2, 45 graus. B. Usando um transferidor e régua, tracem no círculo seguinte todos os eixos que devem ser formados ao se desdobrar o círculo de papel que vocês fizeram no item A. Então, usando um transferidor, tracem no círculo seguinte todos os eixos. Bom, primeiro dobramos assim, certo? E depois, fez aí o eixo, vocês? Traçaram bonitinho? Dá pausa aí, traça. Fizemos aqui. E depois, o outro eixo, fizemos este, certo? Fizeram aí esse eixo? Ok. Bom, depois desse eixo, fizemos qual? Esse aqui, né? Traçamos esse eixo aqui. Aí, faltou só esse aqui, né? Que eu não sei qual lado eu peguei, vai que eu peguei esse lado. Traçar esse eixo também.
Pronto. Eixo traçado, vocês também traçaram. Então, vamos pro 2. A figura seguinte é conhecida como setor circular, ou seja, é uma parte do círculo, tá? Então, setor circular. Então, um pedaço de pizza é uma parte da pizza, então seria um setor circular, certo? O vértice do ângulo de 148, ó, a figura seguinte é conhecida como setor circular, que podemos entender como uma fatia de um círculo. O vértice do ângulo de 148 graus é o centro do círculo de onde esse setor foi obtido. O vértice, que é aqui o vértice é o canto, do ângulo de 148 é o centro do círculo, de onde esse setor foi obtido. Deseja-se traçar o eixo de simetria dessa figura e cortá-la na linha desse eixo, dividindo ao meio. Depois deve-se fazer novamente como no procedimento anterior, traçando o eixo de simetria de uma das metades e cortando-a pelo eixo de simetria. Uma das menores partes obtidas, no final deve ter um ângulo com medida de, então, deseja traçar o eixo de simetria dessa, né? Cortar na linha desse eixo, dividindo ao meio. Depois, faça novamente o procedimento, traçando o eixo de simetria e cortando pelo eixo de simetria. Então, uma das menores partes obtidas no final, vamos cortar 2 vezes, certo? Então, deixa eu pegar aqui. Bom, aí eu te pergunto, será que tem alguma maneira de calcular por exemplo, se eu tô com um ângulo de 148, a ideia é que eu divido ele ao meio. Então, ó, além de eu pegar o transferidor, ele deixou usar o transferidor, não falou nada não. Se eu tenho aqui um eixo, calcular bem certinho, aqui o 0, ó. Então, aqui eu ponho no vértice o tracinho, aqui no 0 e vou até, ó, 0 até 148. Bom, então, qual que é a metade de 148? Metade de 100 é 50, e metade de 48 é 24. 50 mais 24, 74. Então, vai ser por aqui, ó, 74. Vou contar ali em cima. Ah, mas não tem outra forma de eu descobrir, não? Sem usar o transferidor? Tem. Essa a gente nem... Ó, por exemplo, pego o meu compasso, que eu vou fazer, pôr, ó, lá no centro, ponta seca, né? Vou usar esse ponto aqui, ó. Esse aqui. Vou ter que abrir um pouquinho, que aí eu vou ter que fazer marcações, ó. Não sei se vocês lembram de fazer marcações. Se eu coloco a ponta do meu transferidor em um ponto, ó. Aqui, imagine aqui uma semi-reta e aqui outra semi-reta. Então, eu ponho ele num ponto, ó. Aqui continua essa semi-reta aqui e aqui sendo ponto. E aqui continua essa semi-reta aqui, ó. Continua essa semi-reta. Imagine aqui um ponto. E aqui outro ponto. Note que esse raio aqui, ó, ele é do mesmo tamanho desse, né? Então, o raio todo, qualquer raio marcado aqui vai ser do mesmo tamanho. Então, eu vou utilizar esse ponto aqui, que tem a mesma distância daqui ao vértice e este ponto ao vértice. Vou utilizar esses 2 pontos como referência. Vou clicar lá no meu ponto e vou marcar um ponto, aliás. Tem que ser rentinho, gente, porque senão o Brasil não vai para frente. E esse país é maravilhoso. Ó, marquei lá a ponta seca, marquei aqui. Marquei aqui. Professora, aqui. Eu não sei qual abertura. Uma abertura maior que o raio. Não precisa ser uma abertura exata. Mas marcou essa abertura, para nela. Aí você vai lá no outro ponto. Lá bem no cantinho do outro ponto. O que você vai fazer? Marcar, fazer outra marcação. Sabe esse centro aqui, ó?
vai ter que sair do vértice e passar bem no meio. Ele está marcando aqui, ó, a minha bissetriz, que é dividir. A bissetriz é o quê? Quando eu pego um ângulo e divido exatamente ao meio. Uma das maneiras de calcular a bissetriz é com o compasso, dessa forma que eu ensinei para vocês. Tenta fazer aí, dá um pause e tenta fazer a bissetriz. Aí depois você pega a régua, né? E traça essa semi-reta pra gente dividir o nosso ângulo aí. Tracei a bissetriz e agora, como que eu vou saber que deu sem o transferidor? Bom, eu já marquei, vi com o transferidor, mas se eu não tenho transferidor, ó, 148 dividido por 2, né? Porque traçamos a bissetriz, que é ao meio, né? Vocês vão ver sobre bissetriz no 7º ano, tá? Só tô dando um spoiler. 14, que número eu multiplico por 2? 7, 7 vezes 2, 14, 14 menos 14, 0. Desce o 8 e aqui 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Então, eu sei que aqui, ó, esse meu novo ângulo aqui, ó, tem 74 graus. Só que aí ele fala, depois que você deve traçar novamente, como no procedimento anterior, traçando o eixo de simetria de uma dessas metades e cortando. Bom, então, aqui, traçamos o eixo de simetria e cortamos. Foi para 74, certo? Depois, deve-se novamente, com o procedimento, traçar o eixo de simetria e cortar de novo. Então, vamos traçar novamente o eixo de simetria, só desse pedaço aqui, ó, e cortar de novo. Bom, como que fazemos com... Ó, eu sei que essa distância aqui, esse raio, é o mesmo raio daqui. Então, eu vou utilizar aqui como um ponto e aqui como outro ponto. Então, eu vou reduzir um pouquinho minha abertura, porque eu tenho muita letra ali. Por aqui. Marquei ali, certo? Aí eu ponho aqui bem no cantinho. Marco no canto. Marquei. Então a minha marcação é essa, porque aí o meu compasso abriu, então eu tenho que pegar a mesma abertura de compasso que eu fizer aqui, ó. Mesma abertura que eu fizer aqui, eu tenho que fazer aqui. Então, essa segunda aqui, tá? Não sei se deu pra ver. Essa aqui, ó. Então, aí, saio do ponto de origem, que é o meu vértice, e tenho que passar bem aqui ao centro, ó. Bem aqui. A professora precisa marcar? Bom, eu tô ensinando a dividir um ângulo, tá? Isso vai ser muito útil o ano que vem. Então, aqui eu consigo, se eu traçar minha retinha... Opa! Aqui e... Aqui eu dividi o ângulo ao meio e agora esse novo ângulo aqui tem quanto? A metade de 74. Qual que é a metade de 74? Divido por 2. 7, 3, 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1, desce o 4. 2 vezes 7, 14. 14 menos 14, 0. Então, 37 graus, letra C. 3. Trace com auxílio de régua 5 eixos de simetria no círculo da figura. Sugestão de respostas. Bom, 5 eixos. Bom, vamos... como que você vai calcular a metade dele? Como que você vai saber que é a metade, né? Às vezes eu tinha essa dúvida. Ó, olha aqui. Vamos começar aqui com o 0. Onde está marcando o 0? O 0, se eu for observar aqui, eu vou estar ali perto do... Ó, ele vai aumentar.
Aumentou, passou para 3,5, certo? Tá com 3,5. Continua aqui no 0 até 0. Até quando ele parar de aumentar. Ó, aqui eu tô com o 0 e o 4. E se eu continuar, ele vai... Se eu continuar agora, ó, ele vai reduzir, tá? O meu diâmetro. Então, o meu diâmetro é onde tá... Ah, a professora aqui marcou 4. Então, se eu marcou 4 aqui, traça aí. Tá bom, o que que eu faria? Traço, né? Aqui e aqui. Traço. E agora vamos marcar o outro. Sempre passando pelo... Tem que passar pelo qualquer diâmetro agora que você... Qualquer eixo que você for traçar vai ter que passar pelo diâmetro, tá? E cortar a sua circunferência. Então, aqui, outro eixo, 2 eixos. Passando pelo centro, 3 eixos. 4 eixos. Esse eixo já fez, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 eixos. Agora dá um pause e tracem vocês também. E tarefa de casa, página 82. Só 82, 83? É. E 83. Finalizou? Tira uma foto, manda pro e-mail da turma, tá? Escreve seu nome, vírgula, a disciplina, que é o componente curricular, que é matemática, vírgula, módulo 41, né? Módulo 41, exercícios propostos, certo? Então, é isso aí. Agora é com vocês.